A nova versão do texto para a reforma da Previdência, proposta pelo governo no final de janeiro, não diminui o impacto sobre a perda de direitos do trabalhador. Para especialistas, o texto não corrige distorções, é apenas mais uma manobra para tentar conseguir votos e aprovar a medida. O novo texto mantém em 25 anos o tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos se aposentarem, mas reduz esta exigência para 15 anos no caso de trabalhadores do INSS, como na regra atual. Porém, com este tempo de contribuição, o valor do benefício será de apenas 60%. Só com 40 anos de contribuição, o beneficiário terá direito a 100% do valor. A idade mínima para aposentadoria também foi mantida no novo texto: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Professores podem se aposentar aos 60 anos e policiais aos 55. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. A presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC, Maria Carlotto, e o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, analisaram a nova versão do governo para a reforma e alertaram sobre os riscos das mudanças propostas. Isso não vai reduzir o impacto que a reforma terá e, portanto, não vai diminuir a resistência da população. E eu acho que ele não vai conseguir os votos necessários. Ela é uma proposta que atinge menos os trabalhadores, mas continua sendo uma proposta que faz uma reforma exclusivamente sobre os direitos. Segundo o governo, a proposta atual já foi muito suavizada. Com a dimensão que o governo propõe, é necessária uma reforma muito mais profunda, no sentido de afetar muito mais os direitos do que esse relatório apresenta agora. Já há pessoas no governo falando que, uma vez aprovada essa reforma nesse ano, em 2019 deveremos ter uma segunda geração de reforma, novamente afetando os direitos e restringindo o acesso ao benefício da aposentadoria. De acordo com os governistas favoráveis à reforma, estão preservadas as regras atuais para os trabalhadores rurais. Aquele impacto extremamente severo que ocorria em relação aos trabalhadores rurais é retirado porque havia uma reação muito grande desse setor em relação à Previdência. Na visão da tropa de choque pró-reforma do governo Temer, as mudanças visam combater privilégios. Esse é um argumento que está fortemente vinculado ao setor público. Os servidores públicos, desde 2003, já têm uma regra previdenciária igual dos trabalhadores do setor privado. Entretanto, quem entrou antes de 2003 tem uma outra regra e o governo propõe acelerar a regra de participação desses trabalhadores na Previdência com aposentadoria aos 65 anos de idade. Não há nenhuma iniciativa para combater os grandes privilégios que ainda existem nesse setor, especialmente da aposentadoria integral para os grandes salários. Os defensores da reforma afirmam que as despesas previdenciárias constituem a fonte principal do déficit público. Os dados recentes, inclusive divulgados pela Receita Federal, dão conta que grandes empresas no Brasil devem mais de 450 bilhões de reais de dívidas com a Previdência. Não há nenhuma medida nesse campo. Portanto, o déficit é decorrente de problemas sérios de gestão na cobrança e é fortemente influenciada pela crise econômica. Nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas que não contribuem para a Previdência. Se elas estivessem ocupadas, contribuindo com o salário mínimo, por exemplo, só elas sozinhas já geravam mais de 30 bilhões de arrecadação para a Previdência. O governo insiste na tese de que a reforma visa garantir a sustentabilidade da Previdência. Se as pessoas estão vivendo mais, é razoável que elas contribuam com um tempo maior. Entretanto, isso é um acordo que a sociedade precisa fazer sobre qual é a regra de acesso à Previdência. Fazer isso sem discutir as outras dimensões de gestão e de financiamento acaba acarretando exclusivamente para o direito e para o trabalhador o ônus de financiar a Previdência no longo prazo. Independentemente do conteúdo, o que é particularmente grave é que ela vai ser proposta num contexto em que o governo não tem nenhuma legitimidade. O nível, de confiança da população nas instituições está baixíssimo. Então, você vai fazer uma mudança numa das legislações mais consolidadas, mais importantes, do nosso precário estado de bem-estar social brasileiro, sem nenhuma legitimidade.